É uma das personalidades portuguesas com maior peso na cena internacional. José Manuel Durão Barroso é atualmente presidente da Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento. Foi durante uma década presidente da Comissão Europeia e, antes disso, primeiro-ministro. Muito obrigada por ter aceitado o convite para esta entrevista. Estamos na Universidade Católica, onde é professor e diretor do Centro de Estudos Europeus. Está a formar alunos que vivem num país e numa Europa onde teve responsabilidades efetivas. Pedem-lhe mais explicações e justificações pelo que fez ou pelo que não fez? Os alunos, eu dou aulas aqui, com muita honra, nesta Universidade Católica, no Instituto de Estudos Políticos, mas também dei noutros sítios. Em Princeton, quando saí da Comissão Europeia, ainda dou no Instituto Universitário Europeu em Florença. E o que os alunos mais valorizam, se me pergunta, é precisamente a experiência, não apenas a teoria das relações internacionais ou da ciência política, mas eu poder contar alguns casos concretos. Por exemplo, não é que eu tenha grande orgulho nisso, mas eu encontrei-me 25 vezes com o presidente Putin, quando estava em funções. Já lá vamos. E por isso eu posso contar algumas coisas concretas, ou com o Presidente Obama, ou com o Presidente George W. Bush, ou com os líderes europeus. E como já começou há muito tempo, hélas, como se diz em francês, já ando nisto há mais de 50 anos, em funções de governo e de, enfim, funções políticas. Então, tenho algumas histórias para contar. Muito bem, vamos avançar. Sei que considera que estamos a viver um dos momentos internacionais mais difíceis desde o final da Segunda Guerra Mundial. O problema considera que está nos líderes de hoje em dia? Não. Eu não vejo por que razão é que os líderes hoje em dia seriam piores que antes. Isso é uma ilusão de ótica. Já no Código de Hammurabi, quase 2000 anos antes de Cristo, se dizia lá, estes jovens de hoje não respeitam os pais, não são como nós éramos. Há sempre uma ideia que quem vem a seguir é menos qualificado. Não concordo com isso. Cá está, eu, porque comecei muito novo, tive a honra de participar, por exemplo, em reuniões do Conselho Europeu, onde estavam Helmut Kohl, Mitterrand, Jacques Delors, mesmo Margaret Thatcher. Hoje em dia temos uma ideia muito positiva desses tempos, mas é uma idealização. Nós tendemos a idealizar o passado e a dramatizar o presente. Então porquê é que acha que chegamos até aqui? O que há é que isso queria sublinhar, hoje é mais difícil. Em parte por causa da comunicação. Hoje em dia, naquele tempo, eu próprio como político, o que nos interessava era o telejornal das 8 horas. Hoje em dia é 24 horas sobre 24 horas, 7 dias por semana. A pressão sobre os políticos é muito maior. É verdade que houve, a meu ver, uma descida da qualidade por causa de métodos de seleção dos dirigentes políticos. Houve, em geral, mas no fundo é o sistema, não é que, por que razão, eu digo sempre que a inteligência e a estupidez se distribuem muito democraticamente, não é porque é que iriam cair as pessoas todas melhores ou todas piores numa época, mas a situação é muito mais exigente. Mas não terá a ver também com um perfil mais competitivo, mais egocêntrico dos líderes dos grandes poderes? Mas isso também é a própria comunicação social. Nós estamos eu tenho chamado isso a era do narcisismo. O narcisismo político é algo terrível. A vaidade é a doença profissional dos políticos. Isso já disse Max Weber. Porque é natural. Um político tem que ser apoiado. Até um político gosta de ser amado, gosta de ser apoiado. É normal em democracia. Mas agora estamos a chegar a situações patológicas de exibição do poder, de exibição da imagem, do marketing. Isso é também um efeito de um sistema de comunicação que mudou e que se traduz em comportamentos, a meu ver, perversos. Numa análise às suas declarações públicas mais recentes, diz que o presidente norte-americano é um disruptor, um ator dominante a nível global, que mudou o paradigma do que é aceitável dizer no espaço público, que é fácil culpá-lo de tudo o que está a correr mal na Europa como uma desculpa, que as conversas de outros líderes políticos mundiais acabam sempre a mencioná-lo. Admira Donald Trump? Não disse que admirava, mas também não acho que seja possível pôr as culpas todas nele, nomeadamente do ponto de vista europeu. Porque não é por causa de Donald Trump que a Europa ainda não concluiu o seu mercado interno. Não é por causa de Trump que a Europa não tem um mercado de capitais unificado, uma união de mercado de capitais. Não é por causa de Trump que a Europa não fez mais investimentos na ciência e tecnologia. Não é por causa de Trump que a Europa não investiu mais quando devia ter investido na defesa. Portanto, temos de fazer o nosso trabalho de casa. Eu não gosto nunca
de arranjar botes expiatórios. O que eu disse é objetivo sobre Donald Trump. Pode-se gostar ou não gostar dele. Não é, de facto, o meu estilo político. Não obviamente gosta que não. de Donald Trump, então? Não é o meu estilo político. De maneira nenhuma. Exatamente, eu diria quase que o oposto do tipo de comportamento. Mas ele é, gosto ou não gosto dele, o grande disruptor. Ele mudou a gramática da política no sentido que a política tem um conjunto de princípios e de regras que depois geram um determinado número de comportamentos. E ele mudou, por exemplo, todas as convenções do ponto de vista diplomático. Os protocolos diplomáticos, a forma como se dirige aos seus adversários e, sobretudo, aos seus aliados. O que gerou e gera uma muito maior imprevisibilidade e uma muito maior complexidade. Mas a conclusão que eu tiro como europeu, é que devemos fazer nós mais e melhor. Mas também digo, como europeu e neste caso também como português, é do nosso interesse manter uma relação especial com os Estados Unidos da América do Norte. Mas enquanto antigo Presidente da Comissão Europeia, fica confortável ao ver Donald Trump a desencadear guerras comerciais com a Europa, a dizer que era um pedaço da Groenlândia, quer impor tarifas a toda a hora, fica confortável ao ver isso? Com certeza que não, mas temos que nós próprios defender o nosso interesse. Ele está a defender de forma completamente, digamos, assumida aquilo que ele pensa ou diz que pensa ser o interesse americano. Nós temos de defender o nosso interesse. É isso que temos de fazer. E, a meu ver, devemos fazê-lo com firmeza. Eu não gosto de algumas posições que, às vezes, os europeus tomam, não só os europeus, de alguma subserviência. Sabe? Eu nasci em Lisboa, sou de Lisboa, mas a minha família, os meus quatro avós, paternos e maternos, são todos de Trás-os-Montes. E em Trás-os-Montes temos uma expressão, eu vou dizê-la, é um bocadinho, digamos, vernacular. Mas em Trás-os-Montes diz-se, quem muito se baixa, vê-se-lhe o rabo. Nós não devemos nunca baixar perante ninguém. Mas o José Manuel Durão Barroso foi um dos grandes críticos aos países que, por exemplo, não cederam bases para os americanos porque aí foi usarem na guerra no Irão. Não lhe parece que essa não é uma forma de não ser subserviente quando não foram tidos nem achados nesta guerra, os países europeus? É completamente diferente aí. A questão é a seguinte. Nós, eu acabei de dizer, nós somos aliados dos Estados Unidos da América do Norte. E agora falando de Portugal, o nosso maior aliado com mais força, com mais poder, são os Estados Unidos da América do Norte. Ora, há uma guerra que não é entre nós. Não estamos nessa guerra. Nós não estamos na guerra entre Irão de um lado e Israel e os Estados Unidos do outro lado. Mas se há um nosso aliado que nos pede a utilização de umas bases, obviamente que nós não temos de ser equidistantes. Nós não podemos ser equidistantes entre os Estados Unidos da América do Norte. Independentemente do presidente, são uma grande democracia, são um Estado de Direito, são o maior aliado do mundo ocidental e um regime teocrático, que é um dos regimes mais horríveis do mundo. Claro, eu não estou em funções, mas tanto quanto eu sei, a informação que eu tenho, é que, obviamente, os Estados Unidos não utilizaram nenhuma base na Europa sem pedir autorização. Não é o uso da base, era o contexto do uso dessa base que antes de avançarem para uma guerra não houve uma concertação com os europeus? Pois não. E acha que não tinha que ter havido? Devia ter havido, com certeza que sim, mas é aí que eu digo que o Presidente Trump mudou as regras da política, mudou tudo o que é a convenção diplomática. Mas essa é a justificação para depois nem todos os países terem cedido as suas bases. Mas é uma justificação que esconde o essencial. Portanto, a meu ver, a posição correta foi a posição que, entre outros, aliás, a maioria dos países europeus tomou essa posição. Quase todos. Houve uma exceção ou outra, no caso espanhol, temos que ver porquê. Porque em Espanha temos um governo muito fraco, que está dependente dos votos dos independentistas e de forças de extrema-esquerda, que sempre foram anti-americanas. Mas repara, a Espanha e Portugal são diferentes. Portugal é país fundador da NATO. Portugal não é um recém-convertido. Em Portugal tem havido sempre um sólido consenso com as maiores forças políticas, incluindo o Partido Socialista, deve dizer-se, a favor da relação transatlântica. Não lhe fez lembrar em nenhum momento a expressão do Trás-os-Montes, que há pouco referia. Não, mas é que mas eu acho que Portugal não se baixou. Há certas atitudes de alguns dirigentes europeus que eu acho que não são legítimas, que não ficam bem pelas razões que eu disse. Não é para justificar também o facto de ter sido um dos autores do Acordo da Base das Lajes de 95 que permite precisamente isso? Não, eu fui o anfitrião dessa cimeira e hoje em dia faria o mesmo.
porque efetivamente, cá está. Nós dissemos, eu lá disse-o, isso é público, está no registro público, que nós não éramos a favor da guerra. Que fui 4 vezes ao Parlamento Português. 4. Dizer, nós não queremos a guerra. Mas se houver uma guerra entre os Estados Unidos da América do Norte, o nosso maior aliado, e um regime como o regime de Saddam Hussein, que mata os seus próprios cidadãos, nós não somos neutros. Nós estaremos com os nossos aliados. Repetia tudo, tal como em 2003, neste caso. Eu não concordo depois com o que é que se passou. Acho que foi um erro, mas do ponto de vista português, é que temos que perceber uma coisa quando discutimos política, e política internacional sobretudo. As decisões de um responsável político têm que ser vistas em função da informação que ele tinha no momento. É muito fácil hoje dizer, aquilo foi mal feito. Ou aquilo podia ter sido feito de outra forma. Podia, mas na altura qual era a situação? Se quer discutir esse assunto, vamos discutir, que é um assunto interessante. Temos Portugal, eu era o Primeiro-Ministro. Tínhamos o nosso maior aliado, os Estados Unidos da América do Norte, o nosso mais antigo aliado, Reino Unido, e o nosso único vizinho e país irmão, Espanha, a pedirem-nos para organizarem uma cimeira para discutir o assunto do Iraque, na base das Lajes, nos Açores. Nós iríamos dizer que não ao nosso maior aliado, os Estados Unidos, ao nosso mais antigo aliado, o Reino Unido, ao nosso mais próximo país vizinho, nossos amigos espanhóis, dizendo porque não, porque era por causa do Iraque. Por amor de Deus, era inconcebível. Nós fizemos aquilo que devíamos ter feito, foi a decisão correta e eu até hoje não se sente correta. De alguma forma enganado ou ludibriado? Não, já disse que houve uma informação que nos foi, e que eu tenho, esses documentos em minha posse, que me foram dadas informações que não foram corretas, porque me diziam que havia armas de destruição maciça no Iraque e, aparentemente, de acordo com as informações que hoje temos, mas que não eram as minhas informações na altura... Quem é que lhes passou? Os Estados Unidos e o Reino Unido. Entendo que é dos nossos interesses e é conforme aos nossos valores, termos uma relação privilegiada com os Estados Unidos da América do Norte. Com certeza que não é dos nossos interesses. Temos alguma cumplicidade com o Irão ou com países semelhantes ao Irão. E acha por isso que os países europeus neste momento deviam estar de uma forma mais empenhada ao lado dos Estados Unidos, por exemplo, na reabertura do Estreito de Hormuz? Bom, isso é outra questão. Eu, pessoalmente, sou muito cético em relação a qualquer atuação naquela área. Aliás, aí sim aprendi um bocado com a experiência do Iraque. A verdade é que, em relação ao Médio Oriente, repare, eu era secretário de Estado, ainda não tinha nascido, não tenho a certeza, em 87, dos negócios estrangeiros. E desde então já se falava que havia uma janela de oportunidade para a paz. No meio desse. É uma canção que eu tenho ouvido há muito tempo e eu não acredito nela. Eu não acredito que haja uma solução de paz ali, enquanto não se resolverem os assuntos. A verdade é que hoje, apesar de bilhões e bilhões de dólares gastos nas guerras e nos processos de diplomacia, apesar de tantos mortos já em algumas guerras ali, hoje estamos pior do que estávamos há 5, há 10, há 15, há 20, há 30, há 50 anos. E esta guerra não ajudou em nada? Está pior, estamos pior. Pelo menos aparentemente, vamos a ver se não nos enganamos, o regime do Irão, que estava muito fraco, está mais forte. Porque quando há uma agressão externa, é muito mais difícil a oposição interna estar contra o regime. Não foram pensados, a meu ver, todos os passos seguintes. E neste momento estamos numa situação que é, sem dúvida, pior. E, a meu ver, mesmo que haja, e eu desejo que haja, porque é sempre melhor haver um cessar-fogo do que haver uma guerra aberta, mas mesmo que haja algum acordo, o mais provável é que se mantenha uma tensão a longo prazo. Por isso, em termos de pressão sobre os preços do petróleo, o mais natural é que se mantenha para cima essa pressão. Avançamos para a Ucrânia. Ainda há pouco referia que Vladimir Putin foi o líder de fora da União Europeia com quem mais se encontrou enquanto presidente da Comissão Europeia. Via-se a ser o enviado especial e europeu, o representante europeu, numa mesa negocial com Putin e Zelensky? Não, francamente não. Acho que para já, essa história, começou a ideia, falou-se de mediação. Mediação é, obviamente, algo que não faz sentido, porque o mediador deve, de certa forma, estar no meio, estar a procurar... E a Europa é parte interessada. De certa forma, a Europa é parte interessada. Que a Europa possa ter alguém que represente
em contactos com os russos, sim, isso é possível e talvez até fosse desejável. Eu, aliás, já o disse também, disse há muito tempo, que é um erro a Europa não falar com Putin. Porque é precisamente com quem, em diplomacia, é precisamente com quem nós não concordamos que devemos falar. Portanto, eu sou a favor de falar com os inimigos, com os adversários, para além, obviamente, de falar e consultar os aliados. Está disponível ou não para falar com Putin? Não faz sentido. Aliás, porque há, hoje em dia, nas pessoas que estão em funções no sistema europeu, quem possa... Não vou agora aqui fazer... Falaria bem o Presidente do Conselho Europeu com Vladimir Putin? Não, o que eu acho é que o Presidente do Conselho Europeu tem, obviamente, responsabilidades muito importantes, que é de coordenar os países europeus. Quem deve dirigir a política europeia em termos de coordenação nas questões de política externa e de segurança, a meu ver, deve ser o Presidente do Conselho Europeu. António Costa está a desempenhar um bom papel à frente do Conselho Europeu? Está a fazer, sem dúvida. Eu conheço o Dr. António Costa, como sabe, somos de partidos políticos diferentes, mas acho que ele está a fazer, numa situação difícil, aquilo que é possível. Eu, pessoalmente, se me pergunta, acho que tem havido um certo, como é dizer, talvez por diferenças entre os países europeus e algumas fragilidades a nível interno, tenho visto que os governos não têm sido capazes de se articular o suficiente em termos europeus, e isso sem dúvida que prejudica depois a capacidade de intervenção do Presidente do Conselho Europeu. Repare, a União Europeia, isto é uma questão muito importante das pessoas entenderem, a União Europeia é em larga medida aquilo que são os seus países. É injusto criticarmos o Presidente do Conselho Europeu ou a Comissão Europeia quando os próprios países não se entendem. Portanto, nesse contexto, é um contexto muito difícil, eu penso, sem dúvida, que o nosso compatriota que está à frente do Conselho Europeu está a fazer os possíveis para pôr aquela orquestra mais ou menos afinada, mas infelizmente tem mostrado algum desafinamento. Era o Presidente da Comissão Europeia quando a Rússia, em 2014, invadiu a Crimeia e lançou uma guerra por procuração no leste da Ucrânia. Sente que foi enganado por Vladimir Putin? É ainda hoje um homem de quem desconfia muito? É alguém que não se pode confiar. Isto não é uma questão pessoal. Aliás, falar com ele, falei muitas vezes, até falávamos de coisas simpáticas e tudo. A questão não é uma questão pessoal. É de facto alguém que não se pode confiar. Há de facto aqui, eu penso que um político pode às vezes não dizer toda a verdade, mas mentir descaradamente, além de ser errado do ponto de vista ético, não é muito inteligente. E fê-lo à sua frente. Perde-se a confiança. Ele disse-me a mim, e há testemunhas disso, quando foi a invasão da Crimeia, que não era uma invasão, que aquilo eram algumas pessoas ali que estavam à volta, que eram primos, que eram familiares, que eram turistas, que tinham ligações às pessoas que falavam russo, aos russos da Crimeia. E o que é que lhe respondeu quando lhe estava a dizer isso? Mas o que é interessante é que ele disse isto. Disse, porque se fosse o exército russo, nós tomávamos Kiev em menos de 2 semanas. Isto mostra arrogância. E eu digo sempre, a arrogância é uma forma de estupidez. Portanto, foi de facto uma declaração muito estúpida, falsa, mas muito estúpida da parte... Não acreditou desde logo nessa reunião em frente a Putin? Nós tínhamos as informações, tínhamos as provas por satélite. Nós tínhamos as provas de que estava a haver uma invasão da Crimeia pela Rússia. E confrontou-o com isso? Claro que sim. E não só confrontei, como depois informei o Conselho Europeu, que foi alguns dias depois, numa reunião restrita, de que ele me tinha dito aquilo. Eles ficaram muito zangados. O Kremlin não desmentiu o que eu disse, mas disseram que as minhas declarações foram tiradas do contexto, mas confrontei com isso e informei os meus colegas do Conselho Europeu daquilo que ele me tinha dito acerca da possível tomada de Kiev. Tanto na Cimeira da NATO da última semana como na coligação das vontades desta, fica cada vez mais claro que a Ucrânia é absolutamente estruturante na arquitetura de defesa europeia. Privou tantas vezes com Vladimir Putin, mais uma vez. Um Putin isolado ou desesperado é um Putin também mais perigoso? É algo que nos deve preocupar. Eu estou preocupado com a atual situação porque uma fera ferida é perigosa. E é verdade que Putin não está a conseguir nenhum dos seus objetivos. Aliás, foi um erro de consequências dramáticas para a Europa e para o mundo e também para a própria Rússia. A Rússia hoje em dia vale menos do que valia antes da invasão. Se o objetivo da Rússia, ou se o objetivo de Putin, era pôr a NATO mais longe,
conseguiu exatamente o contrário, porque teve a Finlândia e a Suécia que de forma alguma iriam entrar para a NATO. Era impensável na altura, entraram para a NATO. Ora, a Finlândia tem a segunda maior fronteira com a Rússia. É um país com pequena, uma população não muito grande, mas um país muito preparado e muito sólido. Portanto, ele conseguiu pôr a NATO muito mais forte do que estava. Porque a NATO está hoje em dia mais presente e mais perto da Rússia do que estava. NATO que não tem qualquer intenção, digamos, de agressão em relação à Rússia. Isso posso dizer, porque estive em reuniões da NATO em mais de 40 anos. Se tivesse havido algum... Nunca teve a NATO... A NATO é de facto uma aliança defensiva. A NATO fez-se para evitar um ataque contra os nossos países. E acha que Putin chegaria ao ponto de usar uma arma tática nuclear contra a Ucrânia? A verdade é que eles têm a arma e que não se pode nunca, quando se está a fazer um cenário, não se pode excluir nenhum cenário. Agora, eu acho é que temos de ter cuidado com essas questões, é por isso que eu compreendo que os líderes políticos não se refiram a isso, porque poderíamos, senão, estar a fazer o jogo que ele quer. Bom, eu já não estou em funções políticas, por isso falo hoje com uma sinceridade e com uma independência que muito me agrada. O que eu penso é o seguinte: nós não podemos prever o futuro. Eu, pelo menos, não consigo prever o futuro. Há pessoas aí que dizem que podem, mas eu não consigo prever o futuro. Mas o que temos é de estar preparados para os diversos futuros possíveis. É a razão pela qual eu sou fundamentalmente a favor de uma defesa europeia mais forte. Porque, independentemente do que possa passar-se, eu não sei o que vai passar-se, há uma questão que me parece óbvia, é que as tensões vão continuar. Mesmo que haja, eu desejaria que houvesse alguma forma de cessar-fogo, de separação de forças, de trégua, é melhor do que continuarem a morrer tantos e tantos, centenas de milhares de jovens ucranianos e russos também, e também tenho pena desses jovens russos que estão a morrer por este erro clamoroso de Putin. Seria bom que houvesse um cessar-fogo, mas eu não estou a ver no futuro previsível, com aquilo que conheço, nenhuma hipótese de uma reconciliação, de um acordo estável, de paz, porque Putin, depois de todas estas centenas de milhares de mortos, o que é que ele vai dizer aos russos? Que fica tudo na mesma? Então vai dizer que conseguiu algum território da Ucrânia, mas a Ucrânia pode aceitar perder o seu próprio território? Portanto, é um jogo, como se diz em teoria de jogos, é um jogo de soma nula. É uma figura com uma dimensão nacional muito apurada também. Gostava, por isso, de ouvir sobre estes últimos 2 anos de novo governo, antes de terminarmos. Há exatamente 2 anos dizia que temos um primeiro-ministro que sabe o que está a fazer, com uma ideia muito clara para o país. Olhando para o estado do país hoje, mantém essa leitura? Como lhe disse antes de darmos a entrevista, eu não vou entrar na política interna. Eu estive muitos anos na política interna. Foi líder do PSD, primeiro-ministro, exerce um cargo hoje em dia de nomeação direta pelo primeiro-ministro. É muito difícil não ouvir sobre política nacional. Porque quando entendo que devo falar, mas há pessoas, comentadores políticos, aliás, em todas as cadeias de televisão, que podem, melhor do que eu, dar-lhe uma análise do governo, quem sobe, quem desce, os casos. Eu não estou nesse campeonato, peço desculpa, mas não vou dar qualquer resposta sobre questões de política interna. Nem concorda com o diagnóstico do antigo líder do partido e ex-primeiro-ministro, como o Dr. Durão Barroso, Pedro Passos Coelho, que faz críticas duríssimas, falta de coragem reformista, histórias da carochinha, políticos prostitutos sem caráter, não chega a esse nível de crítica, pelo menos? Eu não vou entrar em comentário de política nacional. Muito menos se acha que o Chega vai tomar o lugar da AD ou se é um fenómeno Eu não vou entrar em nenhum comentário de política nacional, tal como disse antes de começarmos esta entrevista. Tem descartado completamente a hipótese de voltar à política? Já o disse várias vezes e não vou repetir. A pergunta que eu lhe ia fazer é, aos 70 anos, o que é que sente que ainda lhe falta fazer? O que é que gostava de fazer depois de Olha, gostava de ter tempo para escrever algumas das experiências que tive e muita gente me tem encorajado a fazê-lo. Eu sabe, quando se chega a esta idade, visto que me perguntou aos 70 anos, tem-se mais memórias do que projetos. Talvez o meu melhor projeto seja transformar as minhas memórias no meu projeto. Vai escrever uma autobiografia? Não disse isso, mas eu tenho muitas notas e talvez gostava de ter tempo e sobretudo concentração para poder pôr por escrito algumas das coisas que vivi, não só que vivi.
algumas das reflexões que tenho sobre o que vivi, porque também não gosto de olhar só para trás, também posso tentar interpretar o que se está a passar e talvez até ajudar a preparar o futuro sem ilusões de previsão. Já tem um título? Há uma frase que resuma o seu percurso nacional e internacional? Mas estou a ver que se calhar vou convidá-la para me dar algumas ideias, mas eu não tenho ainda, não cheguei aí, não estou nessa fase de pensar assim, mas gostava de ter tempo e sobretudo concentração, precisamente por razões que há bocadinho disse no início da sua entrevista. Há muitas solicitações para fazer tanta coisa, não só dar aulas, mas outras coisas que me têm aparecido, tanta coisa que não tenho tido tempo, nem sobretudo foco indispensável para organizar o que é uma experiência, sem dúvida, modéstia à parte, uma experiência interessante. Ainda há tempo para isso. Não o cargo mais importante, mas qual o momento mais importante, mais marcante da sua carreira? Olha, do ponto de vista político, o momento talvez que me deu maior alegria foi receber o Prémio Nobel da Paz em nome da União Europeia, em 2012, porque foi um reconhecimento do Prémio Nobel da Paz. Há muita gente que quer o Prémio Nobel da Paz, como se sabe. Foi um grande reconhecimento ao contributo extraordinário que a União Europeia representa, desde logo para a paz entre os seus países. E há algum particular a que se arrependa? Ou que hoje teria feito diferente? Muita coisa, há tanta coisa que me arrependo. Sabe, mas isso é tal coisa que há bocadinho já disse. Temos que ver as condições em que a decisão é tomada. Muita coisa que me arrependo e que faria de maneira diferente. Olha, uma das coisas que eu faria de maneira diferente era não me ter dispersado tanto. Porque na liderança, por exemplo, da Comissão Europeia, eu sou muito hands-on, gosto de seguir as coisas mesmo. Não? E havia tanta coisa, e há tantos dossiês, às vezes talvez tenha esquecido de dar prioridade naquilo que devia ser mais evidente. Isso foi um erro de gestão que cometi. Consegue dar um exemplo para percebermos o que é que está a falar? Muitos erros de comunicação que eu cometi. Cometi imensos erros. Há assim alguma gafe que se lembre em particular? Não sei, são tantos que não sei. Não há assim nenhum que eu tenha traumatizado particularmente? Não, traumatizado acho que já se viu que não estou traumatizado. José Manuel Durão Barroso, muito obrigada por nos ter dado esta entrevista. Obrigado. Muito obrigada.